Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, e mais uma vez estamos aqui nos encontrando para um momento devocional nesta manhã. Para onde me ausentarei do teu Espírito ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Graça e paz, Carmen, bom dia. Se subir aos céus, lá tu estás. Graça e paz, Ione, Dulce. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Aguardando os irmãos chegarem. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa. Graça e paz, Jéssica. Maravilhosa. Graça e paz, Mami. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Graça e paz, Nara. Adiante ou atrás, Graça e paz, Danúbia. cercando estás. Conhece cada passo onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares. O som tá bom, gente? Se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa. Ótimo. Maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, da ciência é para Graça e paz, Reginaldo. maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos. Graça e paz, Mila. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Amém. Mais uma vez, amados, nós nos encontramos para o exercício devocional, nesta manhã. E vamos ter inicialmente uma palavra de oração, depois estaremos fazendo a leitura do texto e refletindo acerca do mesmo.
Bendito Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em Tua trina presença, Pai amado, nós louvamos, glorificamos, exaltamos a Tua santidade, nós glorificamos e exaltamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o único Deus e verdadeiro Deus, digno de todo louvor e de toda adoração e de toda ações de graças. Nós glorificamos e te exaltamos, ó Deus, pelo milagre grandioso, maravilhoso, com o qual o Senhor nos abençoou, mediante a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor nos amou primeiro, sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, considerando a particularidade de cada um, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pelo Teu Espírito em que nós habita. Nós te louvamos, ó Deus, pelo alimento diário, fruto da Tua benevolência para conosco, da Tua graça, do Teu cuidado e amor paternal. Nós te glorificamos pela família que temos, pelo lar. Ó Senhor, quantos são os motivos que todos nós temos para te glorificar e exaltar. E neste momento, Pai amado, o amado Espírito Santo, esse em que nós habita, rogamos a iluminação e a orientação, a fim da compreensão das Sagradas Escrituras, e que para o louvor do Seu nome, Senhor, essa palavra nos seja aplicada e que sejamos, por intermédio do Teu Espírito, desafiados à prática, para que tudo na vida do Teu povo que se chama pelo Teu nome, o Senhor, seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu convido a todos a nós estarmos meditando na palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, onde nós estaremos fazendo a leitura dos versos 1 ao 5. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos 1 ao 5, que tem por título Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Assim diz o texto: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Louvado seja o Senhor por sua palavra tão poderosa. Irmãos, nós estamos meditando nesse texto e, ao olhar, existem alguns aprendizados que nós poderemos extrair aqui para aplicar para a nossa vida. Inicialmente, Paulo ele diz: finalmente, irmãos, depois de ele ter feito algumas recomendações, algumas exortações, não é? Então Paulo coloca: finalmente, irmãos, orai por nós. E uma das coisas que é extremamente importante para conosco é a prática constante da oração. Quando nós oramos, nós estamos falando com quem? Com Deus Pai Todo-Poderoso, irmãos. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Deus quer ter comunhão com o seu povo, mas nós precisamos ter comunhão com Deus. Então, um dos primeiros fatos importantes na carreira cristã é a qualidade do tempo que nós conferimos a Deus por meio das orações. De estarmos no exercício prático
diário e constante das orações? Qual é a qualidade das nossas orações? Mas Paulo não somente era um homem de oração, como Paulo ensinou também e doutrinou muito bem as igrejas a prática da oração. E aqui, com muita tranquilidade, Paulo roga à igreja por orações em favor dele. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, como é tão importante e como é tão necessário que estejamos orando pela liderança da igreja. Que estejamos orando pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos e cada amado irmão que foi instituído como liderança na própria igreja. Como eu sempre digo, e é um jargão da minha parte, nenhum ministério se sustenta se a fundação dele não estiver solidificada nas orações. Nenhum ministério sobrevive sem oração, irmãos. E consciente disso, o que é que Paulo faz? Ele roga à igreja que estejam orando por ele. Mas é interessante nós pensarmos, poxa, mas é Paulo. Esse homem que fez tantas coisas, que Deus usou de maneira grandiosa, poderosa, maravilhosa. Sim, meus irmãos, Paulo foi realmente esse homem. Mas o que é bom nós estarmos entendendo acerca de Paulo é que Paulo ele foi tão homem quanto nós somos. Tão carente do favor de Deus, tão carente de sua graça, de sua bondade, de sua misericórdia, de seu poder, como nós somos carentes também. E tão dependente de Deus para operar e fazer todas as coisas que lhe eram necessárias, como nós o somos também. Afinal, Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. Então Paulo roga aqui, orai por nós. Mas ele pede algo específico a respeito dessa solicitação de oração para a igreja tessalônica. Paulo coloca de forma clara, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Veja que coisa maravilhosa. Paulo está rogando à igreja justamente para que a igreja esteja intercedendo para que Deus o use. E o use poderosamente na propagação das boas novas do reino de Cristo. Não diferente somos nós, meus irmãos. Não diferente é a própria liderança da igreja hoje. E não diferente é cada amado irmão e irmã que é um embaixador de Cristo, representando exatamente o reino de Deus, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então devemos, não diferentemente de Paulo, estarmos assumindo essa mesma perspectiva, não somente rogando as orações em prol de que este fato, esta realidade se torne cada vez mais vívida na nossa vida enquanto liderança, como também na vida de uns para com os outros. Porque nós corremos e incorremos muitas vezes de cair no erro, de achar que determinadas responsabilidades só possui a liderança da igreja. Não, meus irmãos. Considerando que todos nós somos embaixadores, considerando que todos nós nascemos de novo, devemos dar o bom testemunho. Por quê? Ao pregar o evangelho, ao propagar essa palavra do reino, as boas novas, nós, acima de tudo, primeiro devemos viver o evangelho. Porque quando nós estivermos pregando, nós vamos falar de algo que nós estamos praticando e vivenciando. E aí não haverá divergência daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Então isso é extremamente importante que nós devemos considerar. Então Paulo faz este rogo: orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. E aí vem o reconhecimento de Paulo, quando ele afirma como também está acontecendo entre vós. Paulo em nenhum momento se colocou como alguém superior, mais poderoso ou melhor de quem quer que seja.
Paulo sempre assumiu a sua posição e sempre entendeu aquilo, de fato, o que Deus queria da parte da vida dele. E nós sabemos que Paulo, para fazer as coisas, Paulo sempre esteve em oração. Deus sempre falou de Paulo de diversas formas e maneiras distintas. Então é bom que nós também, meus irmãos, venhamos a vivenciar essa prática. Não é? Paulo ele deixa claro, né, que reconhece a manifestação do poder de Deus na propagação das boas novas do reino de Cristo na vida da igreja tessalônica. E aqui se fala da igreja como um todo, não se fala unicamente, especificamente, do pastor, do presbítero ou do diácono. Aqui fala da igreja. A igreja estava envolvida e estava vivenciando a proclamação poderosa do reino de Deus. Então, meus amados irmãos, Paulo continua e diz, aí vejam a finalidade da oração que Paulo roga, aquilo que Paulo coloca inicialmente, e agora a gente vai ver a finalidade disso. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. É verdade, meus irmãos. É um grande fato, é uma grande realidade. A fé para a salvação em Cristo Jesus não é concedida por Deus para toda a raça humana. E a gente precisa entender isso. Deus é soberano em sua eleição. E não cabe a nós estarmos discutindo, cabe nós crermos. Porque assim Deus, de fato, o determinou que o seria. Então, eu creio naquilo o que a Escritura Sagrada proclama, ensina, orienta. E é objeto exatamente, né, da nossa conduta, que nós colocamos sempre que a palavra de Deus ela é nossa regra de fé e prática. Então, meus irmãos, nada melhor do que combater uma batalha, estar à frente de uma guerra de joelhos, marchando de joelhos, que é intercedendo, que é orando. Então nós vamos também interceder e vamos orar também, como Paulo nos ensina, a respeito daqueles que nos perseguem, daqueles homens maus, os homens perversos. Devemos estar também intercedendo por estes, mas não simplesmente numa atitude de que, Senhor, livra-nos. Mas se for de tua vontade, Senhor, salva-os. Exatamente. Se estiver no plano de Deus redentivo alcançar aquelas pessoas, nós devemos interceder também por elas. Paulo continua fazendo algumas observações e diz, todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Glória a Deus. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Isto é maravilhoso demais para nós. E devemos crer e devemos nos apropriar confiadamente, meus irmãos, nisto que Paulo está ensinando acerca do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, primeira característica, o Senhor é fiel. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós é que erramos. Nós é que cometemos o ato da infidelidade quando nós pecamos. E desta forma nós nos afastamos de Deus. E quando pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. E se isso se torna recorrente na nossa vida, nós corremos o risco, como a palavra nos ensina, de estarmos apagando o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, eu particularmente não sei o que cada um de vocês está vivenciando nesse momento na vida de vocês, mediante ao isolamento social forçado.
O que eu sei é o seguinte: Deus é fiel. Isso eu tenho completa convicção. Deus é fiel. Mas sei que Deus também tem uma forma íntima, pessoal, particular de lidar com cada um de nós, de lidar comigo, de lidar com cada um de vocês. Isto é um fato, a gente não nega isso. Mas é bom que nós tenhamos a compreensão. Deus sempre foi, Deus é e sempre o será fiel. Então, vivenciemos nesta relação com Deus a fidelidade dele. Então, Paulo continua ensinando que Deus não somente é fiel, e agora vem justamente algo também igualmente maravilhoso. Verso 3. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Glória a Deus. Aleluia. O diabo não pode nos tocar, meu irmão. O diabo não pode nos tocar, minhas irmãs. Porque simplesmente quem está nos guardando é Deus, o Todo-Poderoso. Existe algum poder que venha se igualar ao de Deus? Não. Muito menos ser superior a Ele. Não existe. Ele subjugou todas as coisas. É Ele, Senhor, Criador de tudo. E é exatamente este Deus, com a magnitude deste poder, que nós temos o mínimo de compreensão, porque nós só entendemos e compreendemos aquilo que está escrito. Além disso, nós não conseguimos entender a grandiosidade do poder do nosso Deus, porque nós somos extremamente limitados para a gente achar que podemos compreender aquele que é eterno. Mas ele se revela nas Escrituras. É um fato, é uma realidade. Então nós conhecemos ele acerca das Escrituras, sabendo o que ele pode fazer, sabendo a grandiosidade do poder dele revelado em diversos momentos da história do seu povo. Então é este mesmo Deus, com este poder maravilhoso e grandioso, que está nos guardando do diabo. Não somente do diabo, mas do diabo e seus demônios. É Deus quem nos guarda, meu irmão. É Deus quem nos guarda, minha irmã. Então tenhamos firme esta convicção em nossos corações. Mas atenção, cuidado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não se coloque numa posição de supercrente que você não é. Porque sempre o será. Deus em tudo e em todos, atuando e agindo. Não se trata de nada em nós, porventura que seja inato. Não, é sempre Deus operando por meio de seu poder grandioso e maravilhoso em nós. Nunca nos esqueçamos do que Cristo falou. Sem mim nada podeis fazer, e nada é nada mesmo. E é preciso entendermos, é preciso que nós venhamos a compreender toda a nossa dependência em Cristo, toda a nossa dependência em Deus. Então, meus amados irmãos, Deus é fiel, Deus nos confirmará, como Deus também guardará do maligno. Então, Paulo segue e diz: nós também temos confiança em vós no Senhor. Então, vejam que relação bonita, meus irmãos, da parte de Paulo na qualidade de pastor para com a sua igreja, em dizer: olha, eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, eu confio em vocês.
E Paulo coloca: nós temos confiança em vós, no Senhor. Porque eu sei que a obra que o Senhor começa, é Ele quem finaliza. Não se trata de mim como pastor. Se trata do próprio Deus atuando, conduzindo o seu povo, capacitando a sua liderança para o exercício, não é, da orientação espiritual e prática para com a igreja. Então nós confiamos na igreja. Da mesma forma como Paulo coloca que confia de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, e aí vem algo para nós aprendermos. A obediência. Paulo tinha plena e total confiança, segurança e convicção de que aquilo o que fora instruído à igreja tessalônica, ela estava vivenciando, ela estava praticando. Vejam que coisa maravilhosa do bom testemunho de uma igreja em estar seguindo a orientação do seu pastor, em estar pondo em prática todo o bom conselho de Deus para aquele povo, para aquela igreja. Então a igreja também reagiu, a igreja pôs em prática, e aqui você tem um pastor afirmando com toda a convicção plena de que isto era uma realidade na vida diária dos irmãos da igreja tessalônica. Paulo coloca, não somente a confiança, o entendimento claro de que eles estavam, de fato, praticando as coisas ordenadas, como eles iriam continuar a fazer. E esse é o desafio para todos nós. Porque, apesar de ser pastor, mas eu e você temos uma coisa em comum: Cristo, o sumo pastor, o sumo sacerdote, a quem todos devemos estar numa posição constante, perseverante de obediência. E a gente deve aplicar isso para a nossa vida, com toda certeza. Então Paulo chega ao último verso e diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Vou repetir, irmãos. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. É a primeira coisa que Paulo coloca aqui, nesse momento de solicitação de oração, que inicialmente ele o faz, e em oração para com eles, Paulo diz de maneira que maravilhosa: o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. Não há como professarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como de fato o Senhor e Salvador de nossas almas. Não há como professarmos o nosso amor ao Filho, ao Pai e ao Espírito Santo se nós não estamos, na prática, amando-nos uns aos outros como o Senhor Jesus Cristo amou e ensina e se coloca como um parâmetro a ser imitado e a ser seguido. Se nós não estamos vivenciando isso, então há algo errado conosco. E é bom que nós estejamos fazendo uma reflexão. Por que eu não estou amando devidamente? Se me amais, como nosso Salvador fala, cumprireis os meus mandamentos. Se professamos que amamos, isto é visto na prática de nossa obediência para com Cristo, para com Deus nosso Pai Todo-Poderoso. Então, não há como desassociar amor de obediência.
obediência voluntariosa, obediência amorável, obediência alegre. E não algo que como se nós estivéssemos sendo forçados a fazer e contrariados estaríamos vivenciando. Não. Não é assim na relação com Deus. Isso pode ser na relação com o patrão, com o chefe, com o supervisor, com quem quer que seja. Mas com Deus não. Há prazer e há satisfação no seu povo em estar obedecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, ao estar obedecendo aos seus mandamentos, que não são penosos, segundo as próprias Escrituras. Os mandamentos de Deus não são penosos. Então, meus irmãos, estejamos no exercício prático do amor. E o amor nas Escrituras não é um mero assentimento, como é que eu posso colocar? O assentamento de um sentimento. Não é. O amor ele se reflete, meus irmãos, na capacidade das ações de uns para com os outros. Porque o amor da parte de Deus foi prático. Enviou seu filho. Seu filho, na prática, nos amou e obedeceu o Pai e livremente também foi para a morte na cruz. Se sacrificou. Ação, atitude, compreendem? Então o amor ele é prático. Então vivenciemos para com Deus e vivenciemos de um para com os outros. E Paulo encerra também nos orientando à constância de Cristo. Irmãos, lendo os evangelhos, os 4, vendo as profecias dos profetas acerca de Cristo, Salmo 2, Salmo 22, profeta Isaías e tantos os outros profetas, algum momento tem alguma profecia que Cristo iria vacilar? Quando a gente conhece a história narrada do nosso Salvador nos evangelhos, Cristo vacilou algum momento? Não. Cristo foi constante em tudo. Tudo que falou, em tudo que realizou, na adoração a Deus, nas orações, na obediência. Cristo ele não alterou isso em nenhum momento ele vacilou, não. A gente vacila, a gente erra, a gente cai, a gente peca. Cristo jamais fez isso. Ele é o exemplo. Então, sejamos constantes, da mesma forma que Cristo o foi, para o louvor do nosso Pai. Que Deus, meus amados irmãos, nos aplique essa palavra grandiosa, maravilhosa e poderosa. Vamos ter uma palavra de oração, como nós estamos sempre fazendo todas as manhãs. Nós estamos sempre intercedendo, não é, por coisas específicas, e assim nós iremos o fazer. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua orientação, pelo Teu Espírito em que nós habita e que nos desafia mais uma vez, ó Deus, a estarmos vivenciando de fato, na prática, não somente no discurso, mas na prática, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, nos capacite, nos oriente, nos ilumine e nos fortaleça para este exercício de estarmos por em prática todo o bom conselho do Senhor. Sabemos e entendemos mediante a Tua palavra que os Teus mandamentos não são penosos. Então nos concede, ó Deus, a graça e exerce em nós, ó Deus, de fato, para o louvor do Teu nome, a manifestação da Tua graça e de Teu poder, bondade, amor e misericórdia, para que nós estejamos amando uns aos outros com o amor que o Senhor tem nos amado.
Pai amado, em nome de Jesus, nós rogamos e intercedemos, Senhor, por todas as famílias enlutadas que perderam algum ente querido para a Covid-19 ou para qualquer outra enfermidade. Rogamos também, Senhor, a manifestação do Teu poder na vida dos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, na luta diária, ó Deus, por estar tratando de pessoas enfermas, algumas às vezes em estado terminal de suas doenças. E agora nós tivemos esse surto da Covid-19, ó Deus, os hospitais lotados. Pai amado, nós rogamos a manifestação da Tua graça na vida desses profissionais que muitas vezes trabalham com certa deficiência por não ter devidamente o equipamento de proteção individual correto, de boa qualidade, como muitas vezes se esforçando, tendo que dar um jeito e se virando com os equipamentos, ó Deus, às vezes até precários para estar tratando dos doentes. E a estes doentes, ó Deus, nós rogamos a Tua misericórdia, o Teu consolo, o Teu refrigério, ó Deus, para que eles de fato tenham uma luta, ó Deus, ao qual vivenciem na prática a vitória sobre essa enfermidade. Deus, nós sabemos que o Senhor também colheu frutos, com certeza já maduros, e os levou para a Tua presença. Rogamos o Teu consolo e Teu conforto para essas famílias. Também, ó Deus, intercedemos pela Tua amada igreja espalhada por toda a face da terra. Que o Senhor nos livre da peste perniciosa da Covid-19 bater à nossa porta. Que o Senhor nos conceda, Deus, em nome de Jesus, um dia de paz, tranquilidade, transbordante de maneira rica em graça e misericórdia e paz de Cristo que transcende todo entendimento humano. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, nós agradecemos a presença de todos os amados, agradecemos a presença de igrejas também, que muitas vezes se encontram presentes conosco nesses momentos, não é? Então nós louvamos a Deus pela vida dessas igrejas, que Deus abençoe os seus pastores ricamente e abundantemente, que a igreja cresça para o louvor do nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Aos demais irmãos e irmãs, Deus os conceda uma graça, bondade e misericórdia da parte de Deus, não somente para com você, mas para com toda a família de vocês. Deus os abençoe e tenham um bom dia, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã, às 9 horas, mais uma vez, para o louvor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso.